Debate do Antropocaus de hoje. Eu peço desculpa porque uns 15 minutos atrás a gente estava tentando colocar a live, a gente teve alguns problemas e começamos aí com um pouco de atraso. Nossa live de hoje tem como tema experimentação e imaginação, ferramentas do cinema independente. Temos aqui comigo minha amiga, produtora Jéssica Hipólito, que está com a gente no Antropocaus, e uma lenda do cinema mineiro, Luana Melgaço, sócia e produtora da Ana Vilhana, participou da Teia, e que eu admiro muito o trabalho, estou muito feliz de conversar com você hoje, Luana. Ah, muito legal estar aqui. Obrigada. Obrigado você. Essa semana nós temos 6 filmes em cartaz, como nas outras semanas. E quem quiser conferir, pode conferir no nosso site, antropocaus.com.br. Eles ficam disponíveis até sexta-feira, 29h59. Estão em cartaz Teoria sobre um Planeta Estranho, de Marco Antônio Pereira, de 2018, um filme aqui de Minas Gerais. Quintal, do André Novaes Oliveira, de 2015, também aqui de Minas. Solon, da Clarissa Campolina, de 2016, aqui de Minas Gerais também, que a Luana participou, né? E Manhã Cinzenta, de Ounei São Paulo, de 1969, um filme baiano, que é um dos clássicos do cinema novo. E temos também na outra sessão O Brasil é um Surto Coletivo, Experimentação e Ficção Científica, os filmes Hodgson, ou Onde o Nome Não Tem Dó, de Clayton Xavier, Clara Croma e Orlock Sombra, de 2020, um filme do Ceará, e O Anunciador, O Homem das Tormentas, de Paulo Bastos Martins, de 1970, uma produção independente aqui de Minas Gerais. É... Ixi, será que a live foi? Não é possível. Não foi nada, gente. Não foi, não? Não, eu esqueci de apertar o negócio. Deixa eu começar isso de novo. Ai, foi mal. Agora vai. Conferir aqui. Agora foi. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a nossa terceira live do Antropocaus. Nossa live de hoje tem como tema experimentação e imaginação, ferramentas do cinema independente. Eu peço desculpas pelo atraso, a gente teve um problema técnico aqui umas 3, 4 vezes, mas agora vai, agora tá certo e foi. Os filmes dessa semana estão disponíveis até sexta-feira, 23h59, e eles estão disponíveis no nosso site, antropocaus.com.br. A primeira sessão, a sessão de longas, O Brasil é um Surto Coletivo, Experimentação e Ficção Científica, tem o filme Hodgson, ou Onde o Sol Não Tem Dó, de Clayton Xavier, Clara Croma e Orlock Sombra, de 2020, do Ceará, e o filme O Anunciador, O Homem das Tormentas, de Paulo Bastos Martins, de 1970. Na nossa sessão de curtas, o tema é Imaginação e Territorialidade, e temos os filmes Teoria sobre um Planeta Estranho, de Marco Antônio Pereira, de 2018, aqui de Minas Gerais. Quintal, de André Novaes Oliveira, de 2015, também aqui de Minas Gerais. Solon, da Clarissa Campolina, de 2016, que a Luana participou. E Manhã Cinzenta, de Onei São Paulo, 1969, um filme da Bahia, um clássico do cinema novo. Hoje eu estou muito feliz de receber aqui a Luana Melgaço, que é uma lenda do cinema mineiro, sócia e produtora da Ana Vilhana, participou da Teia e tem toda uma trajetória para contar pra gente sobre produção independente, né? Estou muito ansioso pelo debate. Obrigado, Luana, por estar aqui com Ah, a gente. obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. E estou aqui com Jéssica Ipoli também, minha amiga e produtora, curadora aqui do Antropocaus. E vamos lá para nossa discussão, né? Ahn, mas antes eu queria falar
que reunir energia para vir para esse debate hoje foi bastante difícil, porque nós perdemos um amigo, um companheiro de Antropocaus que estava trabalhando com a gente na divulgação dos filmes, a Dia de Cinefilia, o Leandro Correia, e nós tivemos a notícia muito difícil de que ele faleceu na quinta-feira. Então, antes da gente começar, eu queria pedir para a gente fazer um minuto de silêncio em respeito à memória dele e a gente começa. Ok, vamos começar em homenagem ao Leandro hoje. É, Antes da gente entrar nos filmes em si, eu queria te perguntar, Luana, um pouco sobre a sua trajetória no cinema, como que foi. Eu te contei, né, na nossa ligação que eu li um pouco da sua entrevista da época que você estava na Teia, e eu admiro muito o trabalho seu na Ana Vilhana. E aí eu queria perguntar como que foi essa trajetória, como que é a sua visão do cinema independente, como que foi fazer cinema independente aqui em BH, contar um pouquinho pra gente. Tá. Primeiro, aproveitar, né, que você trouxe aí sobre essa perda do Leandro, então só dizer que estamos perdendo muitas pessoas. O Brasil parece uma história de ficção, né, assim, inimaginável. Um surto, né, como o título aí da mostra de longas. E o melhor que a gente pode fazer é promover esses encontros que, embora à distância, ao mesmo tempo alimentam a gente no desejo de produzir, de fazer o que a gente faz de melhor, que é cinema, que é arte. Então, todos nós, artistas, né, e cada pessoa a seu modo, estamos aí tentando fazer as coisas movimentarem mesmo em situações tão complexas e tão difíceis, assim. Mas vamos lá, eu formei na UFMG em comunicação. Na época eu não pensava exatamente em trabalhar com cinema, mas eu acabei indo para a turma de rádio e TV, que é uma turma que, inclusive, até hoje são colegas, são pessoas com quem eu compartilho minha vida profissional de várias formas. Assim. E quando eu formei, em 2000, a gente tinha um cinema mineiro. Eu acho que a produção mineira sempre existiu, né? De forma muito forte, pulsante, mas a gente estava numa época em que poucas pessoas estavam produzindo, né? Voltando ali de um buraco na cultura que ficou com a extinção do Ministério da Cultura na época do Collor e tudo mais. E aí, por mais que de alguma forma eu quisesse trabalhar com cinema, as oportunidades eram poucas. Eu fiz um estágio na Quimera Filmes, com o Elvésio Raton, logo que eu formei, nos anos 2000, mas aí depois eram poucas, não dava para emendar um filme no outro, sabe? Tinha pouca coisa assim, acontecendo, então poucos estavam produzindo. E foi nessa época que a Teia surgiu. Eu fui trabalhar muito com TV, com produção para jornalismo, para programas de debate, assim, enfim. E aí a Teia foi um grupo de realizadores que se juntaram porque também tinham vontade de produzir, queriam fazer suas próprias coisas, então isso foi acontecendo um pouco paralelo, né? E ali da Teia eu tinha dois amigos que eram amigos próximos, que eram a Clarissa e o Léo.
a Clarissa Campolina, que hoje é minha sócia, e o Léo Barcelos. E aí eu fiquei até mais ou menos 2005 trabalhando mais com produção de institucional e de outros tipos, né, outras possibilidades dentro do audiovisual, até que eu voltei numa outra situação, que num outro filme do Elvésio Raton, que foi o Batismo de Sangue, e eu fui coordenadora de produção. Nesse tempo, assim, eu acho que desde a faculdade, eu sentia que eu tinha uma habilidade para colocar para a organização do trabalho, né? Então, durante os trabalhos de escola, da faculdade, os vídeos que a gente fazia, o TCC e tal, eu estava sempre cuidando da parte prática, nunca envolvida diretamente na parte criativa. E aí, quando eu voltei a trabalhar com cinema, eu também voltei muito nesse lugar da parte logística, de fazer as coisas acontecerem mesmo. E por muito tempo foi uma função minha, assim, no cinema. Né? Depois que eu voltei, no filme do Elvésio Raton, aí eu fui trabalhar com a Teia, no filme da Clarissa aí, do Elvésio Marins, que era o Trecho, e fui emendando um curta no outro, dentro da Teia, e trabalhos fora da Teia, na época na Quimera, na Camisa Listrada. Eu acho que nessa época a gente já viu um reflexo, assim, das leis de incentivo e muitos projetos acontecendo ao mesmo tempo, então eu pude me envolver neles, mas sempre uma parte, eu era muito contratada, né? Eu entrava, resolvia coisas, saía, eu não via nem o início dos projetos e nem o fim dos projetos, né? Eu cuidava da parte logística muito na filmagem. E aí, com o tempo, eu fui ficando com vontade de entrar mais na concepção, de ter uma troca artística maior, né, de entender os roteiros, os processos, e aí inscrever os projetos nas leis, e aí que eu acho que, de fato, eu tomei um rumo assim, para a produção de trabalhar também na concepção dos projetos. Isso foi muito importante para mim e é o que eu gosto de fazer hoje. Acho que toda a passagem que eu tive pela parte mais logística dos filmes, né, da direção de produção, da assistência de produção, foi muito importante para eu estar perto do fazer, ali da mão na massa, mas eu sempre tive fui reativa negativamente com a pressão do agora, do set, do que tem que fazer agora. Eu gosto muito mais dessa parte de planejamento, de pensar a longo prazo, de pensar estratégias. E aí eu acho que eu me encontrei um pouco aí. E aí depois a gente montou a Navilhana, eu, Clarissa e Marília. E aí na Navilhana eu pude, de fato, exercer essa função e me encontrar mesmo como um talento, né? Dizer assim, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso e eu quero fazer isso. É um pouco a minha história resumida, assim. Eu admiro muito o trabalho da produção e quando a gente estava pensando nos debates, né, eu te contei um pouco que a gente começou conversando com o crítico, um professor acadêmico, a gente conversou com o curador, que tem a trajetória de 20 anos fazendo curadoria em Maringá, e aí quando a gente foi discutir essa terceira pessoa que a gente ia convidar, a gente falou assim, vamos fazer um debate sobre produção no cinema? Porque eu acho que geralmente, tipo assim, os festivais sempre debatem com os diretores, né? Uhum. E eu acho que a produção tem um elemento fundamental. E eu lembro que eu li um texto do Jean-Claude Bernardet, aquele lá, esqueci o nome, Propostas para a História de um Cinema Brasileiro, né? E aí ele vai falando, e ele vai contando, e aí o livro dá uma pausa, assim, você vê que, tipo assim, vai do final dos anos 60, que ele tá lá sendo super crítico ao cinema novo, aí vai pro final dos anos 70, e aí começa a crise, começa o Collor, anos 90, apagão do cinema, e aí uma das propostas dele é que talvez, assim, antes de pensar na Ancine, nessas coisas, ele falando ali nos anos 90, talvez antes dos anos 90 seria interessante um cinema dos produtores, né?
porque o Brasil ele virou muito as costas, assim, na época da Embrafilme pro cinema da porno chanchada, por várias questões, questão de pudor, e as porno chanchadas eram problemáticas em si também. Mas ele fala assim, esse cinema foi o único cinema no Brasil que conseguiu ser um cinema de produtor em si, né? Porque os produtores falavam assim, a gente precisa de um filme, vai exibir aqui, e o filme meio que ele gerava uma renda para si mesmo, assim, né? E aí ele citou um produtor que eu achei muito interessante, que eu esqueci o nome do produtor na verdade, mas é um produtor que trabalhou com o Wim Wenders, com Oshima, com outros diretores na França, e que era esse produtor que chegava e tinha essa preocupação para além dessa questão burocrática de pensar os roteiros e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco disso pra mim, como que você enxerga esse papel da produção, a produção no cinema independente, talvez falar um pouco também da diferença que você vê entre ser uma produtora de cinema independente e como funciona talvez numa produção mais industrial, qual que é o papel do produtor nesses dois tipos de filme. E aí eu acho que a gente pode começar a falar do Hodgson e do Anunciador. Eu acho que principalmente do Anunciador, porque aí trazendo uma outra questão, que é um filme dos anos 70, né? E eu acho que Jéssica consegue falar melhor desse filme do que eu, aí a gente vai pro debate dele. Mas é um filme muito interessante porque dá pra ver o tanto que é um filme feito com um desejo muito forte de fazer cinema, e tem essa particularidade de ser um filme feito em Cataguases, em homenagem a Humberto Mauro, e o filme que estava no Independente em relação a Embrafilme na época, né? Porque eu acho que hoje em dia com o digital o cinema pode proliferar de qualquer canto, assim, né? E múltiplas vozes, e claro, assim, faz um filme aqui, mas todo mundo. Aí também tem essa questão do aporte técnico. Enfim, vamos conversar disso mais pra frente. Mas o que você acha assim dessa questão do papel da produção no cinema independente no geral, e como que você vê a produção e o anunciador estando nesse contexto? É interessante quando você fala isso, assim, né? Eu acho que a produção ainda é o que não se fala, assim, né? Eu acho que a gente olha, inclusive no cinema independente, muito para os artistas, e claro, eles têm todo o talento deles, da criação, e eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Eu sou uma militante da valorização do artista e da arte, mas muitas vezes eu sou meio reclamadeira, porque parece que as coisas caíram ali, sabe? Elas aconteceram sozinhas, e não, né? Eu já briguei muito com jornalista, porque faz uma matéria inteira do filme, já rolou de ter ficha técnica da equipe inteira do filme, não ter o nome de quem produziu. Então, por mais que eu já esteja acostumada com um processo que é o artista que responde pelo filme, em sua maioria das vezes, muito do que acontece porque existe uma produção, né? E agora mesmo que a gente lançou o filme, o Kevin, inclusive, está em cartaz até amanhã, às 8 horas. Maravilhoso, inclusive. Na mostra de Tiradentes. E a Joana, que é a diretora, ela fala, nossa, eu tô dando muita entrevista, você não quer dar um pouco de entrevista, não? Eu falo, Joana, eu tenho por princípio dar entrevista quando a pessoa quer falar comigo. Se ela quer falar com você, eu não vou dar entrevista para tampar o seu buraco. Porque se o jornalista não é capaz de entender, e eles perguntam para os diretores 1 milhão de coisas de produção, a Joana inclusive é produtora e ela responde muito bem, mas muitas vezes os diretores não sabem, então não sabem responder porque não participam muitas vezes desses processos. Então, se um jornalista não sabe o papel da produção no cinema, não sou eu que vou lá ficar falando para ele. Se ele quiser vir conversar comigo, eu estou disponível. Então, eu acho que a gente é subvalorizado nesse lugar.
Mas aí, pensando assim um pouco no papel da produção, ou no cinema independente, ou no cinema comercial, industrial, eu acho que são várias produções. Assim. Eu acho que não existe, e eu lembro que eu falei isso na entrevista do livro da Teia, que você leu, que a gente fez isso em 2012, assim, não existe um perfil. Né? Eu acho que pessoas diferentes podem promover produções em estilos diferentes. A gente traz a nossa personalidade para a produção e os filmes também ativam na gente possibilidades, talentos, fazeres diferentes, né? E eu sou muito... Existe hoje assim, uma rede de produtores, tem uma coisa também que, de alguma forma, por mais que a gente esteja um pouco... que a gente, né, não é o foco principal, mas hoje eu acho que se enxerga muito o papel da produção, pensando que existem muitas leis, existem muitas burocracias, existem toda uma política que precisa ser movimentada para que um filme seja feito. E aí, nas redes de produtores que a gente cria com colegas, que a gente troca muitos grupos de WhatsApp, né? E eu consulto muito amigos produtores quando eu vou tomar uma decisão, quando eu não sei o que fazer. Então, nessas conversas, eu vejo o tanto que somos diferentes, né? Assim, o tanto que meus colegas que produzem filmes estão, talvez, independentes ou numa mesma contexto que eu, trabalham de forma muito diferente. E eu acho que são essas químicas que fazem os filmes acontecer. Eu acho que é muito importante ter uma química da direção com a produção, para que aquele resultado aconteça. Em muitos filmes que, às vezes, alguém, por exemplo, me chamou para produzir e por algum motivo eu não pude naquele momento, ou quis, ou enfim, eu vejo assim, que é um filme incrível, que eu admiro, que eu acho foda, mas que eu nunca teria feito aquele filme, sabe? Porque... enfim, não tem a química, o método para se fazer aquele filme, eu não conseguiria. Eu tenho um perfil muito controlador, de alguma forma. Então, filmes que tem que ter muita liberdade, às vezes eu tenho dificuldade. Embora eu tenha feito O Céu sobre os Ombros, que era um filme, assim, que é total sem regras na produção. Né? Mas eu sofria muito, eu tive que sofrer muito para conseguir fazer, porque o Serginho tinha muita liberdade, né? Assim, não tinha uma soltura ali. Então, acho que cada produtor trabalha de um jeito. Agora, com certeza, o cinema, num geral, o cinema independente, o que a gente diz, esses filmes menores, o cinema autoral, que são muito baseados, né, na criação, em algo que vem de um autor. Eu acho que a diferença deles, de um filme mais comercial, é porque o filme comercial industrial, ele tem que seguir uma regra para chegar num resultado que é pré-estabelecido antes de filmar. É um planejamento para se ter um resultado X. Eu não coloco ordem de valor, se isso é melhor, se isso é pior, mas isso é um fato. Né? Eu tenho investimento privado, eu tenho investimento público, eu tenho investimento privado, eu tenho que retornar tanto de bilheteria, eu tenho que chegar nesses e nesses lugares, eu tenho que fazer tantas salas. Então, quando você já tem um desejo planejado anteriormente, você tem que seguir aquilo à risca. Então, toda a cadeia produtiva está servindo aquele percurso que já foi traçado. Eu acho que um outro cinema, o percurso é muito mais errante. É claro que a gente tem objetivo também, não é que a gente não tem, mas o objetivo, o processo é tão importante quanto o objetivo final. Né? A criação, você renovar a linguagem, você experimentar coisas que ninguém experimentou, ou fazer de outro jeito, ou testar um ator de um outro papel em que ele não está, em que ele não é reconhecido como tal, né? Assim, você abre para os riscos e os produtores também se abrem para esses riscos criativos. No cinema mais comercial,
o risco ele está muito no negócio, né? Assim, agora, todos têm riscos, todos nós em algum momento acertamos, em outro momento erramos, e eu acho que não existe uma dicotomia, esse filme é total alternativo, independente, e esse é comercial industrial. Eu acho que vão tendo vários cinzas aí no meio, que as coisas se misturam, né? E eu acho que a gente tem, inclusive, filmes industriais que trazem muita criação, e a gente tem filmes autorais que conseguem seguir uma carreira comercial muito boa. Então eu acho que as coisas se misturam, mas assim, é um pouco o que eu penso assim, do papel da produção em cada um. E aí, indo para os filmes, né, eu vejo, só fazendo um elo aqui com o Hodgson, assim, o que me marcou muito, eu achei muito legal de assistir, tem algo ali de uma urgência da criação em fazer algo que você vê ali um investimento, porque tem algo que está borbulhando criativamente que precisa ser canalizado, com recurso ou sem recurso. Agora, mesmo sem recurso, que eu imagino que tenha sido um filme barato de ser feito, eu não sei, né, pelos créditos, a gente não tem ali nenhuma lei de incentivo, nenhum recurso de fato público, mas com certeza tem o recurso deles próprios que se dedicaram a fazer aquilo acontecer, né? Parece muito louco, mas ao mesmo tempo você vê também que tem uma força de criação e de produção para fazer o filme existir, né? Isso eu acho muito marcante. Ai, na sua fala eu anotei aqui um tanto de tópico pra gente ir conversando mais, mas vamos seguir então nesse do Hodgson. E eu queria te fazer uma pergunta assim, porque esse texto que eu li, né, da Manuela, é um texto sobre o novíssimo cinema brasileiro, assim. Tem gente que não gosta que chama de novíssimo, tem toda aquela discussão assim. Não sei o que você acha disso, mas assim, chamando de novíssimo cinema, eu acho que assim, é esse movimento, né, que vários grupos fizeram na época, e aí ela cita Teia, o Alumbramento, Trincheira, Duas Mariolas, o da Juliana Rojas e do Marco Dutra, que eu esqueci, Filmes de Caixote, enfim, que teve esse movimento de... E aí fala que o marco inicial foi aquele filme Estrada para Itacá, que foi fazer tipo, a gente não tem que esperar ganhar um edital da Ancine para fazer um filme, a gente tem um acesso que é diferente. E aí, isso também me faz pensar no Anunciador, porque esses caras de Cataguases antes dele, né, Humberto Mauro e companhia, eles tinham visto poucos filmes na vida e falou assim, vamos tentar fazer isso aqui. E aí Humberto Mauro seguiu, assim, mas foi assim, essa coisa muito amadora na época, né? E aí o Humberto Mauro conseguiu ter uma engenhosidade técnica e deslanchar um cinema aqui no interior de Minas, assim. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, o que você vê que mudou de lá pra cá, assim, nesses mais de 10 anos que começou meio que essa revolução técnica no cinema? E eu vejo que assim, vários dos realizadores que nessa época, assim, o próprio pessoal do Ceará, que começou com Estrada para Itacá, agora tem essa questão de tipo, pegar edital e profissionalizar mais, mas na tese dela ela fala que é um espectro, né? Que você não necessariamente o filme deixa de ser independente porque tá pegando um dinheiro público e que isso na verdade é necessário para que a pessoa tenha uma maior capacidade de fazer obras que condizem mais com o que ela pensa, né? Porque quando a gente não tem dinheiro para fazer, tem muita limitação técnica, assim. Então eu queria perguntar o que mudou em termos de produção e narrativamente nesses últimos 10 anos, qual a diferença que você vê e como que esse papel das leis de incentivo potencializou esse cinema que começou, às vezes, sem recurso
mas potencializou que esses artistas se desenvolvessem nesses últimos anos. E aí o Hodgson eu acho que é um bom exemplo de talvez de um filme que segue essa tradição que começou há uns anos atrás é um filme sem incentivo público, né, com recursos próprios, mas será que tipo ele vai seguir os rumos de quem assim dessa época? Eu não sei. Eu acho que tem uma coisa que talvez quando a gente começa, e quando, né, depois que a Jéssica puder falar um pouco do Anunciador, né, eu acho que na versão que eu assisti, inclusive o diretor começa falando, esse é um filme de recursos parcos, né, mas que a gente não está vendo isso lá. Eu acho que nessa última década, e na verdade isso tem acontecido há mais de uma década, mas eu acho que a gente pode se concentrar nessa última década, apesar da gente ter começado muito na guerrilha, fazendo os filmes sem grana, né, com o nosso investimento próprio, a gente precisa pensar numa sustentabilidade, porque se a gente vai fazer assim a vida inteira, quem vai pagar nossas contas ou quem vai sustentar mesmo a feitura desses filmes, né? E eu lembro, assim, não que isso não seja possível. Tem um grupo na Argentina, que preciso lembrar o nome deles, mas enfim, que um dos nomes é o Mariano Linhas, que dirigiu um filme que chama La Flor e vários outros, histórias extraordinárias e tal, e eles têm como... É uma produtora, El Pampeiro, sim. Eles têm como base que são filmes feitos completamente independentes, inclusive das leis de cultura da Argentina. Mas então todos eles trabalham, têm empregos fixos como professores ou como outros serviços e prestam serviço para outros cineastas. E os filmes deles são feitos nos intervalos, né, ou quando eles estão abastecidos ou quando estão de férias, porque aí eles conseguem fazer os filmes com toda a liberdade que eles querem. Mas para se sustentar, para continuar existindo, eles precisam ter outras fontes de recurso, porque os boletos chegam, né, e a realidade começa a se impor. Então, eu acho que o cinema não precisa abrir mão de ser inventivo quando você tem recursos públicos ou recursos privados, ou o que quer que seja, mas é impossível que a gente não se adapte um pouco a essa realidade, porque se eu vou fazer um filme com um recurso público, eu tenho que passar por toda uma cadeia de tempo, que é desde o desejo, a escritura, a aprovação do projeto, a contratação, a liberação do dinheiro, a prestação de contas. Então, é impossível que os filmes também não sejam influenciados por esse processo. Com certeza eles são. Mas, por outro lado, me permite vislumbrar coisas que, quando eu não tenho dinheiro, é impossível. Eu posso pensar em ter como a protagonista uma atriz muito talentosa, uma atriz requisitada. Eu posso pensar em ter um cenário né, que custe dinheiro. E fora isso, todas as pessoas que vão trabalhar, vão receber e vão se sustentar, vão viver de cinema. E eu acho que ter recursos públicos, né, que financiem o cinema, tanto para mim é uma obrigação do Estado, ponto, uma obrigação, o Estado tem que financiar a cultura, isso não tem discussão, porque isso fala da identidade do nosso país, do nosso povo, né? Acho que é muito importante pensar que a arte tem que ser sustentada mesmo por recursos públicos, mas ao mesmo tempo a gente cria uma rede de empregos, de trabalho, né, de pessoas que vivem disso e não precisam trabalhar com arte ou com cinema só
no intervalo, né? Só no... Então, acho que é entender que existem relações e existem possibilidades diferentes. Agora, isso não impede que, mesmo você sendo uma produtora talvez estabelecida, que já tenha acesso a recursos mais estruturados, que você faça curtas menores, que você faça uma investigação de linguagem, que você aproveite uma equipe que já trabalha com você nos outros filmes para fazer um filme mais ousado, mais sem grana. Então, enquanto você está produzindo uma coisa, você pode produzir outras também. Total. Eu concordo 100%. E essa semana, e eu acho que é uma discussão que a gente vai entrar mais pra frente quando a gente falar dos curtas, mas eu vi que o Marco Antônio Pereira, que dirigiu o Teoria sobre um Planeta Estranho, ele postou um trecho, acho que foi da entrevista dele na Mostra de Tiradentes, que aí tinha algum realizador foi em Gramado e falou assim: ah, porque eu passei aqui em Gramado e meu filme não teve dinheiro nenhum e não precisa ter auxílio do Estado e não sei o que. E aí o Marco tava falando no vídeo assim que isso é de uma completa ignorância, porque assim, existe essa possibilidade, igual você tá falando, não significa que acessar as coisas impeça de fazer um filme mais ousado e sem dinheiro, mas também virar e falar assim, ah, já que eu não precisei pro meu filme de um auxílio do Estado, então ninguém precisa, né? E aí o Marco tá falando que assim, o cinema foi acessado por certas classes da sociedade durante muitos e muitos anos, e que assim, a gente tá numa situação que a questão técnica até possibilita, mas é aí aquela coisa, a equipe não ganha dinheiro, e aí a pessoa tem que tirar do bolso para arrumar uma câmera, um equipamento de som bom. Só que é assim, tá, fiz esse filme, a partir desse filme eu quero um investimento, né? E as pessoas precisam desse investimento até para se desenvolver artisticamente, para criar essa, que nem você fala do cenário, talvez ter uma artista, uma atriz mais requisitada para estar ali no filme. E aí eu vendo Hodgson, por exemplo, eu fico muito pensando assim, é um filme que tem um desejo de fazer cinema muito forte, né? E é uma coisa que eu e Jéssica a gente vem conversando já tem meses e meses. E aí a gente falou isso numa outra live também, sobre um filme que a gente assistiu que era o Abjetas 288, que passa na nossa abertura, que é um filme de Sergipe. E aí a gente ficou assim, esse filme tem uma vontade, um desejo de fazer cinema muito forte. No Hodgson eu vejo isso também. E é uma coisa que a gente estava vendo, revisitando a Bel Air, que a gente foi assistir os filmes da Bel Air, e ele foi num esquema de produção muito assim. O Júlio Bressani e o Rogério Sganzerla já tinham feito uns filmes que eu não sei se foram muito caros, mas eu acho que tiveram um orçamento maior, que é o Matou a Família, foi ao cinema, e o Bandido da Luz Vermelha, e eu acho que a Mulher de Todos também, né? Foi antes da Bel Air. E aí eles passaram no Festival de Brasília, se conheceram ali e falaram assim, vamos nos unir aqui, fazer 3 filmes cada, num batidão, 2 meses, vem Helena Inês, vem o Grande Otelo, e vamos fazer mágica aqui, né? Então isso mostra essa possibilidade, assim, de mesmo você já tendo feito seu primeiro longa e tal, de você reinventar a produção ali, né? E aí o Hodgson eu vejo que tem um desejo parecido com essa vontade de fazer cinema que eu via na Bel Air, assim, né? E eu torço muito para que os diretores consigam ter um suporte para continuar produzindo e crescendo com esse suporte do Estado, assim, né? E eu acho um filme louquíssimo entrando no tema, assim, é aquela coisa que você assiste, tipo, a cabeça, eu gosto muito. Eu dou aula, né? Assim, dei aula regular na faculdade, agora eu dou muita oficina e tal. E eu falo muito que talvez os primeiros momentos,
movimentos que a gente tem que fazer mesmo é esse tipo de movimento, porque, inclusive, para a gente ganhar um dinheiro, a gente precisa demonstrar que consegue fazer alguma coisa, que tem capacidade, que é possível, que tem... Né? Então, porque existe também uma responsabilidade com o trato do dinheiro público, né? Que é investido na cultura, no cinema. Então, fazer na tora, na guerrilha, do jeito que for, assim, é também uma forma de ter um currículo e de ter uma possibilidade de lutar pelo seu recurso. Agora, o que a gente está vendo hoje, como a gente está vendo o dinheiro ir pelo ralo, sabe como, a gente, né, um ataque à produção audiovisual, né, o Mancini que está desfacelando e que todo o diálogo que existiu de anos com os produtores e diretores tá indo embora. E eu, que já tenho ali 20 anos de trabalho com audiovisual, fico também querendo me reinventar, fico também querendo fazer filmes que não tenham dinheiro para que a coisa não morra, sabe? Ou que tenham recursos muito pequenos, ou que a gente consiga de outras formas, né? Que a gente consiga... É interessante, assim, porque quando, em 2015, a gente ganhou um edital da Ancine, que é o Núcleo de Desenvolvimento de Projeto, que é uma coisa que foi maravilhosa, criada, assim, que a Ancine dava um recurso muito expressivo para você desenvolver projetos, né, ter uma carteira de projetos. E quando a gente ganhou lá na Viana, a gente reuniu ali 15 roteiristas, diretores, diretoras, e a gente pensou filmes, a gente pensou propostas que precisavam ser executadas com orçamentos melhor estruturados. Então, a gente imaginou esses projetos de forma muito ousada no seu financiamento. Mas logo ali, quando a gente entregou o núcleo, que a gente ganhou em 2015, foi receber em 2016, a gente passou mais ou menos 2017, um pouco de 2018 produzindo, desenvolvendo esses roteiros. Quando a gente estava com os roteiros prontos, cadê as leis? Cadê o fundo setorial? Cadê? E aí a gente viu os nossos projetos ficando sem lugar, né? Então, e é uma pena, porque foram projetos dedicados com realizadores né, experientes, com muita troca, com muito... E a gente vê isso estagnado, porque não tem como levar esses processos adiante. E aí eu fico querendo, por outro lado, também voltar a fazer projetos menores. Na Viana a gente está ali, voltamos a escrever os projetos em leis com recursos mais modestos, como lei municipal, para conseguir continuar trabalhando, né? Porque a gente quer continuar fazendo o que a gente faz. A situação da Ancine tá, assim, desesperadora, eu acho, né? Mas você falando assim me dá muita... Assim, uma aula pra mim mesmo, assim, de ouvir. Porque eu e mais uma geração de amigos, a gente tá aí começando e tentando engatinhar e ganha um BH nas telas aqui, aí passa num Decentra e faz um filme aqui, um filme ali. Só que a gente tá a gente entrando agora, a nossa experiência tá sendo a seguinte, a gente fica assim, beleza, a gente tá conseguiu um curta aqui, um curta ali. Mas e como que a gente vai conseguir pro longa? Porque a gente olha pra Ancine, eu acho que você teve uma outra relação que você pegou uma fase da Ancine que dava pra fazer filme ainda, né? A gente que tá fazendo o primeiro curta aqui, o primeiro curta ali com recurso, que a gente fez muita coisa sem dinheiro e agora tá passando pra essa fase, vamos fazer com dinheiro. A gente fala assim, ok, mas qual que é a possibilidade da gente fazer longa? É meio... Ou a gente faz na tora, mas aí também é difícil, e tem uma pandemia acontecendo, e não tem como, e aí não tem edital da Ancine mais direito, e do governo do estado também, aquele que tinha de 2 em 2 anos não aparece mais.
Aí a gente tá tipo assim, meu Deus, e aí? Que a gente faz? Eu tive a sorte que eu me formei como produtora junto com a evolução das leis de incentivo, do fundo setorial. Quando surgiu o fundo setorial, e era quando eu estava fazendo o Girimum, por exemplo, e eu lembro que a gente inscreveu o Girimum no fundo setorial, chegou uma resposta assim, tipo, vocês não vão ter a mínima chance. Esse filme de vocês é um filme pequeno, é um filme que não vai dar dinheiro, que não vai para lugar nenhum, que não vai nada acontecer com esse filme. Esse é um fundo para gente séria. Praticamente foi essa a resposta que eu tive. Mas aí os anos foram passando e a gente foi conquistando esse espaço, né? Aí veio o edital, o Prodecine 5, que era para esses cinemas, aí depois veio os regionais, né? O edital das TVs públicas, né? Quanto filme de grupos que estavam começando foram financiados com TVs públicas, né? Então, e aí naquela época tinha o Doc TV, que era um lugar também que conseguia. Então eu tive a sorte de crescer como produtora junto com esse investimento nos fundos, nas leis. E eu acho que quando eu dava aula, e eu estava ainda, o cinema ainda estava num momento, o cinema e o audiovisual muito pulsante, e aí veio essa lei da TV a cabo que trouxe um dinheiro muito grande para o fundo setorial, enfim, estava num momento muito, muito pulsante e eu encorajando as pessoas a fazerem cinema. E hoje a gente está vendo uma imobilidade, né? Quase como uma parede na frente, assim. E de fato é difícil. O que eu digo para quem está começando, para quem está fazendo seus curtas e que quer daqui a pouco fazer um filme com estrutura, pagando a equipe bem, com equipamentos bons, né? Porque a gente, à medida que vai fazendo, vai também entendendo os métodos e as formas de trabalhar com esses recursos. Mas aqui, eu acho que assim, a gente tem que continuar fazendo. A gente não pode deixar morrer. E daqui a pouco isso vai passar, pelo amor de Deus. Não que ele vai passar sozinho, mas que a gente vai tirar essas pessoas que estão no poder e que estão hoje tratando a cultura e a sociedade e a saúde e a educação e tudo o meio ambiente. Então, nós vamos tirar essas pessoas, porque não é possível que vamos cair isso vai durar para sempre. Não vai durar. E aí a gente vai voltar, da mesma forma que a gente já passou por outras fases também muito ruins e complicadas, mas voltamos com força para voltar a produzir. Então, e aí eu acho que nesse caso a gente tem que se apegar aos pequenos editais, né? Tem aí o edital do BDMG, né? Que no nosso caso de Minas, o BH nas telas, que segura a onda, tem pequenas editais, a lei municipal que você consegue captar um recursinho ali, outro ali, e a gente vai continuar fazendo. Eu acho que é isso que a gente não pode desanimar, sabe? Tem que seguir em frente. Total. E uma coisa que eu tava falando com uma amiga minha, que é diretora também, assim, eu peguei um certo acalento na história do cinema brasileiro, que é tipo assim, uma história meio trágica, mas que ao mesmo tempo mostra que já teve muitos períodos de picos e vales, né? Assim, porque toda a questão da retomada é isso, né? Assim, o país ficou sem cinema durante alguns anos e a gente não caiu nessa situação de novo, acho que por conta da questão técnica, do acesso e tal, mas eu acho que ao mesmo tempo tem um sucateamento maior, muitos filmes sendo feitos sem a equipe receber, por exemplo, mas ao mesmo tempo é isso que você falou, né? Quem tá no poder agora sucateando a Ancine não vai ficar para sempre e a gente vai chegar na situação de conseguir tirar realmente essas pessoas do poder, assim. Sobre os filmes... O perigo tá nesse buraco. Desculpa. Oi, não, pode falar. Esse perigo, né, o que eu acho que eu vivi mais
recentemente, que foi quando teve o apagão do cinema na época Collor, quando a gente teve a retomada, essa retomada é por muitos anos, e é isso que eu disse, assim, também como eu comecei a minha vida profissional, porque muitas pessoas começaram a produzir as pessoas que já eram estabelecidas de alguma forma, né? E hoje o que a gente vê é uma diversidade na produção cinematográfica, chegando à periferia, chegando ao interior do país, aos estados que a gente teve fora desse eixo sudeste. Então, hoje a gente teve uma produção que de fato chega a mais gente. E seria os recursos chegarem também que estão produzindo os filmes, para as comunidades com mais diversidade. E eu acho que este apagão, o risco dele é, de fato, voltar com o cinema sendo produzido e acesso economicamente por uma classe, ou quem já é estabelecido, ou quem chega na mesa de seleção da Netflix ou da Amazon. Então, eu acho que nesse caso o perigo, é voltar para a mão de poucos. Quem serão esses poucos? Né? Boa, aqui, super aqueceu. Mas vamos voltar ao debate. Luana, eu peço só para você repetir ou falar novamente o que você estava falando sobre essa questão do acesso das pessoas, mas o perigo que a gente corre a partir dessa situação política de voltar para as mãos de quem fazia cinema unicamente, né, nas décadas passadas. Eu acho muito, né? A gente hoje ainda está vivendo muito uma produção de recursos que foram empenhados ali antes de 2018, né? E a gente viu ali 2019 e 2020, foram 2 anos que muito pouco aconteceu em termos de contratação de projetos, liberação de recursos e tudo. Então, o que eu acho que é o perigo é isso, né? Esse apagão é um apagão de exclusão, né? Porque aí o recurso que estava chegando em grupos das periferias, em grupo do interior, em estados fora desse eixo sul, sudeste, Rio, São Paulo, né? Então, produções do centro-oeste, do norte, do nordeste, de Minas, do Espírito Santo, essas da gente ter menos acesso, né? E aí só aqueles cineastas e produtores já mais estabelecidos terem acesso, né? E nas plataformas, né? Eu já ouvi muito, assim, quando a gente, com todas essas confusões e lutas e estagnação da Ancine, muita gente dizendo, agora só nos resta a Netflix e a Amazon. Eu falo, não vai dar conta do cinema, da produção, do número de pessoas, de grupo. É muito pouco. Uma coisa, ser um original Netflix, são poucos, né? Vamos, na real, que muito pouca gente vai chegar nesse lugar, né? Eu acho que as pessoas confundem muito ter mais agentes incentivando com ter mais pessoas incentivadas, né? Porque, num certo sentido, acho que nos últimos anos tem mais fundos internacionais, mas também o acesso aos fundos internacionais são, assim, 2 pessoas, 4 realizadores, às vezes é muito escasso. E quando a gente pega os streamings é a mesma coisa. Os fundos internacionais, eles estão abertos ao mundo inteiro, né? E aí é muita gente produzindo, né? E aberto a países da África, a países do leste europeu, né? Assim, então,
tem toda a América Latina, então os fundos internacionais não dão conta. E outra, assim, tem uma coisa que para você fazer isso, né, desde o Girimunho, tenho tentado investir meu conhecimento e meu tempo para entender, que é como fazer coprodução, como fazer acordo internacional, como ganhar fundo internacional. Já fui beneficiada algumas vezes, fico super feliz, mas o Brasil deixou de ser um lugar confiável também, né? Então, quando vem um fundo lá do Festival de Berlim, vai te dar 30 mil euros, que hoje vai dar, sei lá, 150 mil reais. Você não faz um filme só com esse. Você precisa ter outros. Você tem que comprovar para eles. E isso, eu estou num processo de um filme acontecendo isso, que eu tenho que comprovar todos os dinheiros que eu ganhei, quando que chega, quando que eu faço a pré-produção, quando que eu filmo, quando que eu vou fazer a pós-produção, porque eu tenho que dizer a eles que eu tenho capacidade de financiar uma parte no meu país. Né? Então, o Brasil deixou de ser confiável. Ao mesmo tempo, quando isso acontece, alguns outros fundos, por exemplo, de desenvolvimento, começam a dar mais atenção para o Brasil, porque sabe que os realizadores daqui vão precisar, então acaba incentivando com valores para desenvolvimento, por exemplo. Mas para produzir fica mais difícil, ter parceiro internacional. Assim, eu fiz... né, em 2019 a gente estreou Breve História do Planeta Verde, que é uma coprodução argentina, e a gente é coprodutor, e a gente entrou com um fundo, o Prodecine, que era para associar para produção minoritária, e que a gente pudesse entrar em produções da América Latina. E na época do Breve História, ele foi filmado, foi quando eu entrei, ele estava quase sendo filmado, e a gente queria ir para Berlim, a gente sabia que o filme tinha potencial de estrear na Berlinale, e a gente precisou finalizar o filme rápido para estar apto a ir para o festival, e eu peguei um dinheiro da produtora e pus na finalização do filme, porque eu sabia que eu ia ser contratada logo ali adiante com esse fundo do fundo setorial, e que eu receberia, e quando eu recebesse, eu ia pagar o nosso recurso que a gente investiu. Hoje, eu não posso fazer isso, porque eu não sei se um edital que eu ganho, se eu vou receber. Então, a gente tem muitas limitações, assim. Não somos parceiros confiáveis mais, sabe? Então, isso nos coloca numa situação muito ruim para parcerias internacionais. Então, às vezes, nem internacionalmente é a nossa melhor saída, infelizmente. Nossa, é uma tristeza, né? Essa questão eu não imaginava que em relação aos fundos estava assim. Eu tinha na minha cabeça muito forte que, assim, mesmo tendo esses outros agentes fundos e aí tendo esses streamings agora, que, assim, podia investir muito mais, né? Se a gente tivesse também uma lei que obrigasse a investir como tinha em relação às TVs pagas e tal, talvez teria um investimento maior, mas realmente o sucateamento do Estado em relação ao cinema, eu não imaginava que ele poderia fazer a gente não ser confiável mais nem em relação a esses fundos, né? Muito triste, muito. E só reforça o tanto que a gente precisa retomar o investimento estatal, né? Falando sobre os filmes especificamente, eu queria pedir para você, Jéssica, comentar um pouco o Hodgson e o Anunciador, porque eu lembro que na curadoria você teve uma fala muito boa em relação ao Anunciador, e aí que você comentasse um pouco pro Hodgson pra gente encerrar esse debate sobre os longas e entrar nos filmes, que aí eu quero voltar na questão do Girimunho. Quero te fazer uma pergunta sobre o cinema mineiro, mas antes vamos fazer esses comentários sobre os dois filmes. Sobre tanto o Hodgson quanto o Anunciador, eu vejo alguns paralelos, assim.
Primeiro por conta da questão do cinema independente, né, que vocês já falaram aí. São dois filmes que eu vejo que existe essa veia de inventividade, vontade de fazer cinema, de fazer alguma coisa, né? E no caso do Hodgson, acho incrível, porque é praticamente um coletivo ali envolvido na produção desse filme, na direção e tudo mais. E assim, é um filme que conseguiu usar o cinema experimental para fazer um filme super inventivo, super bem-humorado, muito inteligente, e que assim, é um puro deboche de um certo Brasil que tá um pouco atual aí pra gente, né? Então assim, o filme se aproveita de figurinos maravilhosos, tudo parece sempre muito bem pensado, muito bem criativo. E, por exemplo, usar um chroma key para fazer uma colagem de imagens super doida e aí contar um monte de piada. Então, assim, é um filme fabuloso, é uma experiência única, assim, de certa forma, né? Não é qualquer filme por aí que está querendo ser um filme experimental desse jeito, né? Então, sobre o Hodgson, acho que é um pouco disso. E sobre o Anunciador, é um outro lugar, porque é um filme bastante sério, né? Muito político, e ele foi feito num momento que a gente não pode esquecer, né? Que era a ditadura militar brasileira. E inclusive ali, 68, 70, você já tem a promulgação do AI-5, né? Então era o momento mais violento e mais repressivo da ditadura, né? E o que eu acho incrível é que o filme junta o experimental com essa ambiguidade desse personagem, desse anunciador, para justamente tentar escapar de uma censura, né? Tentar ainda comunicar a sua mensagem, fazer as suas críticas para alcançar algum lugar, chegar a algum lugar. E, além disso, as críticas desse filme são completamente atuais, né? E eu acho fascinante que é um filme muito bom, mas ele foi muito pouco visto, ele é pouco conhecido, né? Eu conversei bastante com amigos, cinéfilos e tal, eu perguntei assim, você conhece esse filme e tal? E a pessoa, poxa, não, nunca vi, né? Então, assim, exibir esse filme para mim é fundamental. E ele também tem, como eu já falei, essa veia bastante inventiva, né? Um filme incrível para mim, os dois, na verdade. Eu concordo e é interessante, a gente falou na live passada dessa questão de tradicionalmente a ficção científica no Brasil vai por dois caminhos, né? Um é o caminho do humor e o outro do filme mais sério. E o interessante é ver que são dois filmes independentes e experimentais, mas que eles vão para essas duas linhas. Assim, eu acho que o Hodgson não se leva tão a sério. É um filme que tem muita piada e piada atrelada com experimentações imagéticas, e o filme vai e te leva de um lugar para outro, cria um universo próprio, que é o que a gente procura na ficção científica, essa capacidade de criar um mundo que pode até ter relação com o nosso, mas não é exatamente o nosso, é um novo mundo que está ali. E o Hodgson faz isso, assim. E aí tem umas coisas muito engraçadas, tipo ele falando, não tome água, a água tá envenenada. E aí eu acho que, assim, essas coisas alimentam muito essa questão de sair um pouco, assim, do real, né? E o anunciador já tá nessa veia mais séria, né? Igual Jéssica falou, que é uma coisa. E eu acho que tem uma relação com a tecnologia naquela época de profunda desconfiança também, assim. E no Manhã Cinzenta a gente também vê isso, e aí a gente até usou um trecho do anunciador na nossa vinheta, que é assim, vem as máquinas chegando, mas não sabem para quê. Eu acho isso muito representativo, assim. E é interessante por serem dois filmes em dois momentos históricos completamente diferentes, mas que estão, em determinada forma, à margem, mesmo de um outro cinema independente, assim.
se fosse seja o cinema independente que era feito em São Paulo, na Boca, porque é um filme no interior de Minas, resgatando essa trajetória de inventar a partir de muito poucos recursos, né, que Minas Gerais teve na história do cinema brasileiro. E o outro, um filme do Ceará também, sem muitos recursos, mas que traz muitas questões e muitos elementos diferentes para um mesmo filme, para fazer ser um filme um pouco único, assim. Daí eu queria perguntar se você quer falar alguma coisa desses dois filmes além, Luana, ou se a gente passa pro debate dos curtas. Não, acho que vocês já super falaram. Vamos pros curtas. Então vamos lá para os curtas. Um debate que assim eu acho interessante da gente fazer é essa coisa do cinema mineiro, né? Eu acho que essa sessão de curtas são 3 filmes de Minas Gerais mostrando aí 3 vertentes ou 3 vertentes de uma mesma vertente, não sei, de como fazer cinema. Ou até 3 relações, né? Assim, de alguma forma, né? Sim. E estão junto com esse filme do cinema novo. E o que eu queria sugerir pra gente debater é o seguinte. Eu queria te perguntar como que você vê essa mudança no cinema mineiro e esses novos agentes, essas novas formas de fazer filme. Deixa eu explicar o que eu tô pensando. Porque eu acho assim, eu entendo a história de Minas Gerais no cinema brasileiro. Eu acho que a gente teve um papel muito importante com Humberto Mauro, com o pessoal de Cataguases, e a gente tem um papel que nunca vai embora, assim. Teve momentos de menos filmes em Minas Gerais. Eu acho assim, nos anos 50 o Humberto Mauro já estava trabalhando no Rio e tal, mas no cinema novo, por exemplo, a gente tem expoentes, né? O próprio Paulo Bastos Martins é um expoente que a gente está trazendo, que está conversando tanto com o cinema novo quanto com o cinema marginal, talvez mais com o cinema marginal ali, pela forma da montagem, da narrativa, uma coisa de tipo assim, não ser tão didático igual o cinema novo era, assim, né? Assim, pelo menos eles queriam ser, né? Não que fosse didático. Mas queria ter uma conversa, né? Vamos fazer a revolução, as pessoas têm que entender o que a gente está falando. E aí tem uns expoentes dessa época da Embrafilmes com o nome dele me tá fugindo, Carlos Prates, o Neville de Almeida, que depois vai para São Paulo. E aí tem, tipo assim, figuras igual o Elvésio Raton, e vem as figuras do novíssimo cinema. E eu queria te perguntar mais especificamente sobre isso, porque você falou do Céu sobre os Ombros, e esse é o filme que tem a Grace Passou, que tem uma cena no Mineirinho, é esse, né? Eu não tô confundindo, não. E aí, perguntar também da sua trajetória, assim, na Ana Vilhana. O Jirimunho, eu já acho que, assim, pra mim, pessoalmente, é o melhor filme feito no novíssimo cinema. Eu não tô falando só pra agradar, é realmente minha opinião. E eu acho assim que tem uma conversa muito forte com... Não sei se assim, vocês tiveram, mas eu enxergo assim, uma conversa muito forte com o Apichatpong, talvez essa coisa do fantástico, do cotidiano e daquele homem que morreu e que fala ali. Mas aí depois vocês na Ana Vilhana fizeram filmes mais lineares, igual A Cidade Onde Envelheço, que eu acho fantástico também, que já tem uma conversa mais com o cotidiano e que conversa muito com o cinema da filmes de plástico. E na nossa sessão tem o Quintal, que é esse filme do cotidiano, mas que tem esse elemento da ficção científica, dessa abdução ali no quintal. E um outro filme, que é o Teoria sobre um Planeta Estranho, que é um filme de Codesburgo, do Marco Antônio,
que traz muito essa discussão que o cinema mineiro fica muito em BH e na região metropolitana, Contagem, Betim, e que essas cidades menores ficam com uma parcela do que é investido no cinema mineiro muito pequena, né? E aí o Solon, que é um filme já mais experimental, com uma experiência estética, uma experiência sensória que sai completamente desse corpo cotidiano, e um filme que sai da experiência que a Ana Guilhana, o que assim, eu assisti no Girimunho e depois vendo o Sol, eu vejo que assim é uma experiência muito diferente, né? E aí eu queria te perguntar como que você enxerga esse cinema mineiro, como que as coisas vêm mudando, como que é essa adaptação de um projeto para o outro, assim, e como que você enxerga esses outros agentes que estão fazendo cinema junto com a gente em Minas Gerais, que é, por exemplo, a Filmes de Plástico em Contagem, o Marco Antônio em Codesburgo, e qual que é o poder que esse cinema mineiro tem hoje. Você trazendo essa trajetória aí, teve um momento muito que também nos formou, assim, a minha geração, que foi a da videoarte, né? Com Éder, e essa galera, assim, que com uma inventividade formal, muito ligada às artes plásticas, às artes visuais, né? E eu acho que a Teia acabou bebendo muito nessa fonte, né? E ali tem a parceria com o Cal Guimarães, que trouxe isso muito, foi uma referência atual, né? Assim, com quem os realizadores da Teia trocaram muito, e que vai também de uma coisa tecnológica, às vezes, e em outras vezes para uma coisa muito da simplicidade, de uma câmera às vezes parada, com uma coisa lenta ali acontecendo. Então vai tanto para uma coisa mais elaborada de edição e de sobreposições e camadas, tanto para uma coisa às vezes muito simples, né, muito sensorial, assim. E eu acho que hoje a gente tem também, por ter aumentado o acesso, e o cinema mineiro ter saído da capital, ter saído um pouco das escolas, no sentido de quem fez belas artes ou quem fez comunicação, sabe? De ter muita gente se formado em cursos livres, né? Em outras formações, assim, de ter ido para as periferias, de ter ido para os indígenas. Então, acho que a gente tem um cinema muito mais rico. A Navilhana, eu sinto, nem dentro da Navilhana a gente consegue manter um padrão, assim, porque a gente produz os filmes da Clarissa e da Marília, que são sócias, mas também produções de outras pessoas fora da Navilhana, né? Então tem, por exemplo, essa coprodução com a Joana, né, no Kevin. A Clarissa tem uma ligação muito forte com o Alumbramento, então tem coprodução com o Alumbramento. Então, eu, ou na Navilhana ou fora da Navilhana, trabalho muito com Marquinhos Pimentel, que é uma produção documental muito marcada pela observação, pelo um cinema documentário de observação, assim, muito forte. Então acaba que existem muitos ramos, assim, muitas coisas que se encontram e que se afastam, né? Eu acho que o Solon, por exemplo, é um filme diferente dentro da própria Navilhana, mas por outro lado tem uma conversa muito forte com outras referências da Clarissa, porque a Clarissa já fez instalações, né? Ela tem também uma conversa com as artes visuais, então isso acaba se expressando de formas diferentes. Eu acho que os filmes têm essa possibilidade de nos dar esses caminhos, né? O Girimunho tem muito a ver com
com essa troca Clara e Silvestre, um filme de 2 diretores e que traz referências desses dois. Veio da experiência deles de trabalhar no cinema no Rio, né, que é um projeto que levava sessões de cinema ao longo do Rio São Francisco. Os dois participavam disso e todo ano voltavam ao sertão de Minas, a região do Rio São Francisco, para exibir filmes, e ali foram conhecendo esses personagens, né? Então, acho que as referências são muitas, assim. Posso dizer de alguma forma também que a gente tem muito de trabalhar com atores não profissionais, que não vêm de trajetórias de audiovisual, mas de outras trajetórias. Isso permanece nos nossos filmes atuais. Então, Clarice, agora a gente está em montagem do Canção Aonde, que é um filme super narrativo, é um filme, uma ficção, bem estabelecida como ficção, mas que as protagonistas no geral não vêm exatamente do cinema. E aí a gente vai para filmes de plástico, que trouxe o cotidiano muito forte, né, para os filmes. Eu acho isso incrível, das pessoas comuns, né, e a gente se reconhece nessas famílias, né, nessas histórias, essas pessoas que são trabalhadores, né, que são, em sua maioria, das periferias. O Quintal é muito interessante, porque a gente já vê um filme que pode ser ali o nosso pai, a nossa mãe, mas de repente eles são dentro de uma história totalmente cotidiana ali do dia a dia, da normalidade. De repente vem um absurdo, e o absurdo é tomado pela normalidade e ele se torna normal, né? E aí você se diverte, porque também é um filme com muito humor, você também se diverte quando você tem uma abdução de um personagem, mas você também é abduzido ali, porque você passa a fazer parte daquela realidade como se fosse normal, assim. E o filme, e o Marco Antônio é muito interessante, assim, porque como que é uma produção tão constante, como esse menino já fez tantos filmes, né? Ele tem uma criatividade, um talento. Eu vejo ali, normalmente eu sou crítica dos filmes que são assinados um filme mas eu acho que os filmes dele são um filme dele mesmo, porque ele produz, ele dirige, ele faz o som, ele faz a montagem, ele faz um monte de coisa dentro das produções. E eu acho que ele tem uma coisa que me toca muito, porque esse lugar do interior dá uma inteligência para esse lugar, que a gente da capital se acha de um nível de superioridade. Nós somos as pessoas da tecnologia, nós somos os sabidos, nós somos os inteligentes, e de repente você vê aqueles personagens que dialogam com tecnologias que a gente, né, não tem, que aparecem, são absurdas, e tem uma fineza na inteligência, assim, naquilo, que eu acho que uma resposta para a gente das capitais que se acha os maiorais, né? Assim, nós sabemos fazer. E eu acho que é uma sabedoria mesmo de aproveitar o que é rústico, o que é bucólico, o que é da simplicidade de uma cidade do interior, mas também com uma sabedoria, com a tecnologia, com ficção científica, né, de uma forma muito, muito inteligente. Nos mostra um lugar de criação de potência do interior, que eu acho muito legal, assim. O Solon é um filme que isso, ele é uma ficção científica, e é engraçado que ele foi muito requisitado, olha que loucura, assim, que a gente nem sabia que isso existia, mas assim, para congressos de ciência, sabe, o filme foi solicitado a ser exibido em situações como essas, fora do Brasil, e a gente achava aquilo muito divertido. Agora, a feitura do Solon é muito manual, não existe tecnologia ali, tecnologia virtual, existe tecnologia manual, né? É um filme feito com corpo,
né, com o contato com o solo. A protagonista é uma bailarina, né? Então tem uma coisa muito também de uma força física, sensorial, que não é por tecnologias, assim, né? Inclusive a gente filmou, a gente voltou assim e filmou em 16 milímetros, né? Com tudo muito mais rústico e manual possível. Então é interessante ver esse resultado pensando nessas escolhas todas. Agora é isso, é louco olhar para esse cinema mineiro hoje e pensar também que, embora tenha tido alguns buracos, né, ao longo dos anos da presença mineira, nos últimos anos a gente está muito presente, a gente está os filmes sendo reconhecidos, ganhando os festivais, tendo uma circulação muito forte fora do Brasil, né? E aí outros agentes entram, né? Outros grupos, novos realizadores vindo também com muita força, com projetos também ganhando, assim, né? E conquistando um espaço que eu acho muito interessante. Eu fico assim, eu assisto esses filmes e eu sinto muito orgulho mesmo, assim, de Minas Gerais. E aí eu e meus amigos que estamos começando agora, a gente sempre fica pensando assim, tentando pensar o que tem sido feito aqui e aprender com isso e ver o que a gente pode trazer de novo e tal. E eu acho que esses 3 filmes, eles, igual você falou, assim, eles podem até estar em lugares diferentes, mas eles têm uma conversa entre si muito forte, né? E eu acho que, assim, em Minas Gerais, no geral, eu entendo um cinema que a atuação é muito forte. Eu acho que em Minas a gente, nos últimos anos, fez uma escola de atuações orgânicas para o cinema. E aí na Filmes de Plástico, por exemplo, você assiste o Quintal, tem uma organicidade, uma coisa tão forte ali, que é incrível, assim. E na minha dissertação de mestrado eu inclusive estudo como que eles trabalham isso no Coração do Mundo, que são tantos atores diferentes, e aí como que você equaliza a atuação da Grace Passou, da MC Carol, com o irmão do André Novaes, que já teve muitos outros curtas e agora tá fazendo esse longa mais robusto, e a Bárbara Collin e vários outros atores. Léo Prata, né? Sim. Que é um realizador. A Kelly, que tá no Galpão. Então, assim, é realmente fantástico, assim. E aí, quando a gente tava fazendo a curadoria, a gente ia fazer uma sessão específica só pra cinema mineiro, assim, né? Só que no final a gente falou assim, vamos colocar 3 filmes mineiros juntos, e colocamos esse do cinema novo e passamos outros filmes de Minas Gerais em outra sessão. A gente passou o Plano Controle, passamos o Ditadura Roxa, do Matheus. E o que eu vejo assim, mesmo que tenha essa coisa do cotidiano muito forte, existe uma versatilidade no cinema mineiro capaz de criar outros mundos e criar essas alegorias políticas que a gente busca na ficção científica, né? O do Marco Antônio, o tema do nosso debate hoje, né? Imaginação, experimentação, ferramentas do cinema independente. Eu acho que ele traz esses 2 elementos muito fortes, assim. Eu acho que nessa trilogia que ele fez de filmes, que é a Retirada, esse e o 4 bilhões que estavam em Tiradentes agora, tem uma capacidade de imaginar e de inventar tecnicamente muito forte e de trazer uma paisagem diferente, assim, porque eu acho que o interior de Minas não estava sendo vista. E aí, assim, eu acho que o Carl Guimarães tem filmes que vão para o interior também, né? Assim, eu tinha esquecido de citar ele, mas
assim, mais forte mesmo, desde aquele Carro de Boi do Humberto Mauro, que a gente não viu o interior sendo tratado tão assim, é essa paisagem, assim. E eu acho que bebe também na fonte da Filmes de Plástico de trazer o Laguna, de trazer essa periferia tão forte assim para ser a paisagem do filme e criar essa imagem de Minas Gerais. E aí você pega um filme tão cotidiano igual O Quintal e ele inverte a relação e coloca esse elemento da ficção científica para você repensar esse cotidiano, assim. O cotidiano que te absorve, que te leva para uma outra dimensão, assim. Eu acho fantástico. E o Solon também conversa muito com... Assim, eu acho que em Minas a gente... Assim, em BH tem muito essa questão da... Que nem você falou, né? Essa tradição na videoinstalação, na videoarte. E a presença da dança é muito forte, assim. Eu estudei no Arena da Cultura... e a dança é um curso assim super intenso e aí você atravessa a rua, tem ali o CRJ que tem gente dançando todos os dias, Todos os cantos, né? em Uma todos loucura, eu os acho cantos. impressionante. Você entra, tá na porta do banheiro, tem uma pessoa dançando. Assim, Sim. aí você vê, tem outro grupo dançando, é incrível. E vários ritmos diferentes. Você passa ali, tem o funk. Aí você vai, você anda mais um pouco, tem um povo dançando Vogue. Aí você sobe, já tem gente fazendo dança de rua. Gente no hip hop. E aí essa explosão. E assim, tem essa tradição também, né, com o Palácio das Artes. Eu acho que o filme traz essa corporalidade, essa capacidade de inventar o corpo. E eu acho que, tipo assim, dos filmes é o que cria um mundo que é assim, tem uma paisagem mineira, não sei onde vocês gravaram, onde que foi aquela montanha, aquele... No solo? É numa mina em... Nossa, me fugiu o nome da cidade. Sarzedo, é bem pertinho. Tá. Pois é, e aí traz essa paisagem também, né? E essa paisagem que, assim, é Minas Gerais, mas é um mundo mar, diferente. Né? O filme termina no mar. Então, pois assim, né? O mar chegando a Minas. Aham. Sim, e aí cria um novo mundo na tela e um novo corpo. E realmente, assim, é fantástico. E eu acho que, assim, as outras duas ficções científicas que a gente passou também tem essa questão da imaginação muito forte. A Juliana Antunes pegando uma comédia, elementos da comédia o tempo inteiro, elementos do terror, da ficção científica, e criando um universo paralelo, né? Tipo assim, pra onde você tá indo? Era o bairro, eu ia pra Nova York, mas eu fui pro bairro Nova York, brincando com também essas questões daqui. A gente aqui entende mais, assim, o que é. Todas essas cidades incríveis que tem dentro da geografia da periferia de Belo Horizonte, né? Exatamente. Agora, eu até esqueci também de comentar do Hodgson, porque ele traz muitas referências de outros cinemas, né? Do cinema mudo, do faroeste, do cinema de ação. É um filme que fica brincando na sua escassez de recursos com os outros cinemas. Aí quando você falou do Plano Controle, lembrei disso também, né? O Plano Controle brinca muito, e o Hodgson também. E a ficção científica tem muito essa veia de ser paródia de gêneros, de cinemas mais industriais, de fazer uma gozação. A gente passou também semana passada na Ave de Mané Socó, que é uma gozação pura com o George Lucas, com Spielberg, com o cinema de ficção científica mais industrial. E assim, é incrível de ver que em Minas, mesmo tendo essa veia muito forte pro cotidiano, para atuação orgânica, como que pega essa versatilidade e é capaz de imaginar outros mundos sem perder o cotidiano, sem perder também a organicidade do negócio. E aí o outro filme que a gente passa de Minas é o Ditadura Roxa, que já é um filme que eu acho que está lançando uma nova tendência, uma certa vontade de fazer cinema de gênero aqui em Minas. Uma coisa que eu venho percebendo, assim, que é um filme já mais linear,
mas que cria um mundo completamente diferente, assim. Um filme de formatura da PUC Minas que cria um mundo que, assim, existe só ali, igual o Solon faz mesmo, assim. Então estabelece essa conversa, eu acho que diretamente, assim, das ficções científicas são os que, assim, esse mundo, ele até tem uma referência ao nosso, mas é um mundo completamente diferente, reinventado, inventado ali na tela, né? Sim, e eu acho isso, né, que a gente é taxado no Brasil de que somos muito fechados, né? Mas, na real, é interessante também ver como a gente se reinventa aqui dentro e como que a gente... E aí eu posso falar muito da Navilhana, das nossas relações com outros grupos de fora, de Minas, né? Assim, toda essa história com alumbramento e pós-alumbramentos, que continua uma troca, né? Entre nós, da gente fazendo os filmes deles, eles fazendo os nossos filmes. A Navilhana... Dentro de Minas, a gente acaba produzindo com outros grupos também, coproduzindo, e a gente, essa ligação com o CAU, né, que também é muito forte na realização, e com o Rio, né, então acho que existem muitas trocas, assim, então a gente estabelece pontes, e eu acho isso... E eu acho que existe... Eu até participei no início da pandemia, numa live também no Centro Cultural São Paulo, sobre cinema mineiro, e assim, o que é cinema mineiro? Assim, eu nem sei se existe uma identidade, eu acho tudo tão cheio de... tão diferente, as pessoas... Mas eu acho que existe ali uma relação de uma cinefilia, né? uma presença física nos festivais, de estar juntos, de ver os filmes. Então, assim, a Mostra de Tiradentes, que formou muitas gerações, o Cine Humberto Mauro, que formou um festival de curtas, que formou muitas gerações. Então, acho que a gente tem como base um pouco da nossa existência esses lugares de encontro, né? De troca, de oficina, de reflexão, né? E também um modo de produção que está um pouco livre dessa pressão industrial, que eu sinto que mesmo os grupos mais inventivos do Rio ou de São Paulo têm uma pressão muito forte no organograma dos filmes, sabe? Eu estou produzindo um filme no Rio, eu sinto o tempo todo essa pressão da hierarquia, do organograma, assim, das equipes, de quem é ligado a quem, né? E eu acho que aqui a gente conseguiu e consegue fazer até hoje com um certo tipo de bagunça entre as funções, em pessoas com funções diferentes, né? Você vê o plano de controle que Marcela é a atriz ali e de repente ela é de vários outros filmes, ela é a diretora de som, né? Assim, e você tem Léo Pirata, que é realizador, que também é ator desse filme, do Coração do Mundo. Então, acho que tem os próprios diretores são também protagonistas dos filmes. Então, acho que a gente tem uma bagunça aí nessas funções, gente que é montador num filme e realizador de outro, faz som no outro, faz maquinária em outro, entendeu? Acho que tem uma fluidez nas funções que eu acho que isso é muito interessante, gera uma coisa meio de uma galerosidade, sabe? E com todo mundo um pouco com essa base de formação que são os espaços de encontro. Total, e eu acho que essa fluidez, ela dá uma cara específica, eu acho, para esse cinema mineiro, assim. E que tem muitos outros estados que se relacionam, assim. E eu acho que, tipo assim, a gente também se relaciona com o cinema de outros estados muito fortemente, assim. Principalmente com o Ceará, eu acho. Com o cinema pernambucano. Mas esses modos de produção, né, esse giro das pessoas, isso tá na cara dos filmes, assim. E por isso que eu acho tão importante a gente falar da produção e de como que a produção influencia
como que o cinema vai ser o produto final também. Porque eu acho que o Rio e São Paulo, mesmo quando a pessoa fala eu quero fugir completamente de um cinema industrial, as pessoas que estão ao redor às vezes não têm essa visão, e aí essa influência da publicidade da televisão é muito forte. Então é mais difícil de fugir. Por isso que você vê tanto curador vindo de São Paulo para fazer curadoria em Minas Gerais, porque a gente, como não tem uma tradição de televisão, de publicidade tem até mais, mas não se equipara, eu acho, com Rio e com São Paulo, eu acho que não tem uma infiltração tão forte assim. E o Antropocaus é uma mostra que foi aprovada na Aldir Blanc agora com recursos de contagem, né? Então eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão do cinema mineiro e falar dessa forma específica de produzir, porque realmente é um elemento muito importante e que é importante para o cinema como um todo, assim. A gente dá para ver a participação que a Filmes de Plástico, que a Ana Vilhana e demais produtoras e agentes daqui, assim, né, participaram internacionalmente em outros cinemas do Brasil mesmo, assim, um impacto. Ai, que bom, e que bom que vocês trouxeram essa conversa, assim, que né, pensando que é uma mostra tão experimental, né, e a gente vê isso tanto na curadoria de vocês, quanto visualmente, que ela traz mesmo algo para sair do padrão, assim, e que consegue pensar que a experimentação também não é só um lugar da criação, mas é também um lugar da produção, e que produção é também criação, né? E tudo junto. Acho muito legal que vocês trouxeram isso. Sim, obrigado. Ô, Jéssica Ovelha, você quer comentar alguma coisa sobre algum desses curtas? Alguma coisa que você pensou aí? A gente podia, se puder falar um pouquinho do Manhã Cinzenta, né? Eu acho que a gente acabou falando dos filmes mineiros e não fala do Manhã Cinzenta. Vocês querem que eu fale do Manhã Cinzenta? Pode, se você quiser comentar alguma coisa dos outros Manhã também. Cinzenta... não, em relação aos outros eu concordo com tudo que vocês falaram. O cinema mineiro, inclusive, é uma novidade assim, na minha vida, então foi uma experiência muito boa ter conhecido, né, por conta da curadoria, e para mim, obviamente, é fundamental a gente colocar esses filmes, né, na curadoria do Antropocaus por todas essas questões que vocês já falaram. Primeiro porque para reforçar o cinema independente, né, abrir essa janela para esse tipo de produção, e são temáticas que eu pessoalmente adoro, né, o cotidiano e junto com o cinema experimental, enfim. Mas sobre o Manhã Cinzenta, ele é um filme que volta pro lado mais sério, né, da sessão dessa semana. Então ele tem tá imaginando esse universo um pouco ditatorial, que é óbvio que está fazendo referência à ditadura militar brasileira, né? E é um filme muito político, né? Ele está trazendo essa memória da história do Brasil e essa memória, não sei assim muito bem como chamar, talvez traumática, né? Mas que a gente não pode se esquecer dela, né? A gente não pode deixar ela de lado, né? Então acho que é isso, assim. Total. E eu acho que é um filme. Assim, semana passada a gente trouxe essa questão também, né? Do debate da ficção científica. A câmera de vocês sumir aqui, que meu computador deu uma travada, mas deu pra ouvir tudo. Mas é um filme que ele tá dentro dessa chave também do pânico em relação à tecnologia, né? Porque no debate geralmente divide entre bioconservadores e transhumanistas, que os bioconservadores acham que a máquina vai destruir a humanidade, tem um certo pânico em relacionado às tecnologias, enquanto que os transhumanistas acham que a tecnologia vai ser capaz de minar
qualquer limitação que a condição humana nos impõe biologicamente, enfim. E eu acho que assim é um filme que está denunciando todos esses abusos, né, toda a perversidade, as atrocidades da ditadura militar, pegando a tecnologia como esse agente que só potencializa isso, que trabalha em favor da máquina estatal para massacrar as pessoas, assim. E eu acho que assim, é um filme que vai no sentido hiperbólico, né? Igual a ficção científica costuma ir, a ficção científica geralmente não fica no meio termo, ela vai hiperbolizar as coisas, mas que não passa muito longe de como a tecnologia foi usada em muitos momentos, assim, né? Porque a gente tem drones bombardeando pessoas em outros países e a pessoa que tá lá na sala age como se fosse um videogame, tá ali fazendo um drone, matando pessoas, e depois vai lá, busca o filho na escola, e aí como não tem um contato direto, a pessoa acha que, tipo assim, não tem o clique ético do que tá realmente acontecendo. Ou então tem algoritmos, por exemplo, que eram usados em casos de juízes que eram algoritmos racistas que condenavam muito mais pessoas negras do que pessoas brancas. Então ali já tá meio que assim prevendo que a tecnologia, né, aquele robô alegórico ali poderia ser usado em favor dessa máquina estatal violenta, né? Então eu acho que assim é um filme que, para além da importância histórica do momento que ele foi feito no cinema novo, né? Filme de 69, produzido aí na época do anúncio do AI-5, com imagens muito fortes, muito violentas e ao mesmo tempo com essa percepção do que poderia ser feito da tecnologia e que em muitos sentidos foi, né? Não que a tecnologia tenha sido só aquilo, mas que também teve esse papel militarista, punitivista e enfim. Vocês querem comentar mais alguma coisa dele? Não? O seu microfone tá mudo, Luana. Não, foi ótimo o que vocês disseram, achei massa. Massa. Então eu acho que a gente chegou no fim, né, do nosso debate. Eu tenho só que agradecer. Muito obrigado, Luana, por ter aceitado o nosso Eu convite. que agradeço. Eu amei a conversa e a gente se encontra aí quando não tiver pandemia no cinema mineiro. Com certeza. E muito obrigado mesmo, de Com coração. certeza. Obrigada demais e sucesso ao Antropocaus. Tenham outras edições, né? Que a Amor continue trazendo essas discussões, debates, filmes, e que a gente, mesmo com todo o desânimo, que a gente não se paralise, a gente tem que continuar trabalhando. Exatamente. A gente tem que seguir. Obrigada, Luana, Obrigada. por estar aqui com a gente. Acho que você deu uma aula aqui para nós hoje sobre produção e sobre cinema mineiro. Então, estou muito feliz com a sua participação aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tamo aí para as próximas também. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. E vamos encerrar aqui nossa live. Semana que vem teremos outra para encerrar o evento.